Isso é importante. Isso é importante nesse ponto, né? Fazer um gancho. A gente vai fazer, ainda vou fazer um vídeo específico sobre isso, né? Aproveitando vídeos recentes, né, de outras referências existentes aí no YouTube, né? Depois a gente dá os créditos, né? De uma análise interessante. Vamos fazer um gancho do gancho, né? Eu já puxei o gancho para o Adam Smith, vou puxar um gancho dentro do gancho, tá? Quando a gente fala, por exemplo, nesse olhar e hoje, fala assim, mas o que se respalda para hoje, né? A gente tem que lembrar, né, principalmente nesse país em que há discussão, briga de família e tudo mais, as pessoas brigam, na verdade, por notícias no Facebook, defendem notícias no Facebook sem saber nem se é verdadeira, né? E, na verdade, a gente esquece daquilo que é principal, que seria um momento para a gente poder se educar com relação às perspectivas políticas, né? Então, nessa educação a respeito das perspectivas políticas, a gente deveria aproveitar o momento e começar a entender, olha, se fala muito da esquerda, muito da direita, mas o que se trata, afinal das contas, as duas, né? A gente, na verdade, fica fazendo caracterizações dos dois lados, mediante as notícias do Facebook, a caracterizações muito simplórias e tudo mais, certo? E eu vou justamente usar uma coisa bem simplória nesse exato momento, para puxar meu gancho do gancho aqui, né? Mas isso daí, na verdade, apesar da simplicidade daquilo que eu vou falar agora, né, você tem todo um desenrolar, né, que teórico, vou falar assim, e um campo vasto de leitura aí, de modo que a gente possa compreender, certo? Bom, qual que é o meu gancho aqui, né, nesse ponto da história? Falando, a grosso modo, da direita e da esquerda, certo? Qual que é a grande divergência entre os dois, que na verdade as pessoas também não conseguem entender, você precisa entender o outro lado para entender qual lado que você está, de qual lado você vai escolher, né? E não necessariamente você precisa escolher um lado, mas a neutralidade também é perigosa, certo? Vamos lá. A direita, certo? O pensamento de direita, principalmente no campo econômico, tá? Aproveitando o gancho aqui do Smith, que é é considerado o pai das ideias do liberalismo econômico, né, acrescentada depois por David Ricardo e outros que vão se inspirando, vamos falar assim, nessa base, principalmente nessa obra, né, onde o Smith está falando o seguinte, olha, né, os países têm que ter fronteiras alfandegárias mais livres, né, o Estado, que naquele momento era um Estado absolutista, né, altamente controlador, preocupado com seu ouro, sua reserva de ouro, né, estabelecer tarifações. Ele, segundo o Smith, isso dificultava o comércio entre as nações, né, e dificultava o seu próprio desenvolvimento, né. Ora, para que se estabelece, fazendo um gancho lá de trás, né, qual a intenção do Mercosul? Fazer com que todos os países saiam ganhando, senão não havia por que você estabelecer, né, acordos comerciais para facilitação de importação e exportação de produtos entre os países, se ninguém ia ganhar nada com isso, né? O objetivo de todos aí é estabelecer uma ponte de desenvolvimento. E é justamente isso que o Adam Smith está vendo lá no século XVIII, né? Os governos, a política econômica absolutista, né, altamente tarifária da alfândegas e tudo mais, não está deixando os países crescer justamente nessa analogia, né? Ora, se é tão difícil a gente importar coisas, né, Portugal basicamente tem que começar a vestir vinho e a Inglaterra tem basicamente começar a comer tecido, né? Então, quando você deixa as coisas mais livres nesse sentido, as duas nações vão potencializar suas produções de modo que elas possam estabelecer uma troca internacional entre produtos, né? E é justamente isso, né? Aí ele fala do espírito humano, mas não entrando no campo do Weber, né? Com relação à a, a vontade de ganhar mais, a vontade de ganhar mais. Ora, Adam Smith, a gente tem que lembrar, ele é filósofo de formação, né? Então ele está falando do espírito humano, um espírito altamente individualista, ou seja, todo mundo está preocupado com si mesmo, certo? Não pense que, né, segundo as palavras dele, não pense que a gente come um bom pão numa padaria porque o padeiro quer agradar as pessoas, ele quer vender mais, certo?
Então todo mundo vai tentar fazer o melhor de si, para si, né? E o bem-estar social, vou falar assim, ele acontece justamente nesse somatório, né, de pessoas tentando buscar fazer o melhor de si, certo? E tal. Há muitos porém sobre isso, vamos falar isso posteriormente, certo? E tal. Então, a grosso modo e de forma simplória, a direita, a ideia da direita, com base no pensamento econômico, não do lado, também do lado, vamos falar assim, mais radical, direita, a direita comunga sempre com a ideia da eficiência. Essa é a palavra-chave, a eficiência, né? Tirar barreiras alfandegárias, não permitir que o Estado faça intervenções na economia e deixar que a mão livre do mercado controle o jogo, é justamente isso que você busca com relação à eficiência. Imagina o seguinte, imagine que na sua universidade tenha apenas um lugar para você comer, certo? Um lugar para você comer. Se a gente tivesse 10 lugares para a gente comer lá, todos eles se autorregulariam, certo? Aquele que não fizer um serviço bem feito, aquele que oferecer produtos mais caros um dos outros, principalmente tão perto um do outro, né? Simplesmente como consumidor teria a liberdade de não comprar mais lá, certo? E não comprando mais lá, a pessoa ou ela fecha seu negócio ou ela vai buscar se adequar a uma busca de eficiência. Então, na visão do consumidor, ele só tende a ganhar, né? Essa questão de eficiência. Logicamente, se a gente leva isso ao absurdo da ideia, a gente cai de certa maneira, historicamente a gente teve uma aula sobre isso da própria história, né? Quando você tem um pensamento extremista dessa eficiência, né, você passa a julgar as pessoas do seu país, né, como a lógica nazista. Né? A lógica nazista é justamente... Por que eles estavam procurando matar todo mundo lá? Porque os alemães, num determinado momento da história, entenderam que a Alemanha era grande, muito desenvolvida e tudo mais. E tudo isso foi feito devido ao espírito alemão, à raça alemã que se colocava como superior. Ora, então vamos matar aqueles que a gente julga que não são superiores. Começamos pelos nossos próprios países, depois nós vamos botando essa lógica para outros países. Entenderam a história? Falar então que uma lógica nazista não era uma lógica de esquerda, acho que não, certo? Qual que é o objetivo do nazista naquele momento da história? A busca pela eficiência. Quando nós falamos aqui, né, de acordos, funciona no mundo como hoje, de acordos multilaterais, blocos econômicos, né? Depois vamos falar da OMC, da Organização Mundial do Comércio e tudo mais, a gente tem que entender, isso é importante, que nem todos partem do mesmo ponto. Line up. Shoulder to shoulder. Take off your backpacks. Basketball. Line up. We're about to race. Hey, we are racing for a $100 bill. The winner of this race will take this. It's a $100 bill. Before I say go, I'm going to make a couple statements. If those statements apply to you, I want you to take 2 steps forward. If those statements don't apply to you, I want you to stay right where you're at. Take 2 steps forward if both of your parents are still married. Take 2 steps forward if you grew up with a father figure in the home. Take 2 steps forward if you had access to a private education. Take 2 steps forward if you had access to a free tutor growing up. Take 2 steps forward if you've never had to worry about your cell phone being shut off. Take 2 steps forward if you've never had to help mom or dad with the bills. Take 2 steps forward if it wasn't because of your athletic ability, you don't have to pay for college.
take 2 steps forward if you never wondered where your next meal was going to come from. I want you guys up here in the front just to turn around and look. Every statement I've made has nothing to do with anything any of you have done. Has nothing to do with decisions you've made. Everything I have said has nothing to do with what you've done. We all know these people up here have a better opportunity to win this $100. Does that mean these people back here can't race? No. We would be foolish to not realize we've been given more opportunity. We don't want to recognize that we've been given a head start. But the reality is we have. Now, there's no excuse. They still got to run their race. You still got to run your race. But whoever wins this $100, I think it'd be extremely foolish of you not to utilize that and learn more about somebody else's story. Because the reality is, if this was a fair race and everybody was back on that line, I guarantee you some of these black dudes would smoke all of you. And it's only because you have this big of a head start that you're possibly going to win this race called life. That is a picture of life, ladies and gentlemen. Nothing you've done has put you in the lead that you're in right now. When I say go, on your mark, get set, go! Certo? Nem todos partem do mesmo ponto. Ora, quando você tem um país subdesenvolvido, onde as pessoas basicamente estão morrendo de fome, a taxa de miserabilidade é muito alta, a taxa de desemprego é muito alta, você não possui as mesmas condições de produção em comparação aos outros países. Assim, as condições de produção, que é uma ideia moderna, tá? Ela não colocam todo mundo no mesmo patamar. Uma corrida é justa quando todos partem do mesmo ponto, certo? Parte do mesmo ponto. Mas nem todos estão partindo do mesmo ponto, né? Então vamos fazer uma alusão aqui, já que temos o perspectivo da ética também, né? E tal. Não é justo um cara que teve uma vida excelente, com pais, com bons ganhos e tudo mais, e conseguiu aí... Eu falo, lógico que depende de um esforço individual, mas a gente tem que colocar o indivíduo dentro de um contexto, né? Lógico que um aluno que passa lá primeiro colocado na faculdade de medicina numa universidade federal, né, é um cara que foi muito esforçado, sim, mas ele teve condições para ser esforçado, certo? É um cara lá que não precisava arrumar casa, não precisava cozinhar, não precisava fazer comida para ele mesmo, não precisava trabalhar, e tudo isso foi dando tempo para ele, de modo que ele fosse concentrado nos estudos e realmente fosse competente e passasse na faculdade, certo? Mas quando você tem todo o tempo para isso, não tem divisão, você não tem preocupação com relação às coisas mundanas, vamos falar assim, certo? Você cria condições para si mesmo, de modo que você possa vivenciar aquele seu objetivo. É muito fácil falar em conquista do objetivo quando você tem todas as condições necessárias para isso. Lógico que a gente tem casos de exceção, né? Mas você pega, por exemplo, todo semestre, você pega a lista daquela Universidade Federal, pega a história dos 100 candidatos que passam para a medicina ali, né? Quando é que vai aparecer essa exceção? Quando é que vai aparecer aquele cara que saiu de uma condição totalmente miserável e conseguiu, pelo esforço próprio, passar, certo? Se são 200, 500 por ano, quantos a gente tira dali? Entende? Então, essa é uma perspectiva de forma resumida, já que estamos falando de palavra, enquanto a direita busca a eficiência a todo custo, ok? A esquerda zela pela igualdade, tá? E quando a esquerda fala do zelo pela igualdade, né? Vamos tomar esse caso da medicina, né? Por exemplo, quando a esquerda fala disso, ela diz que o principal agente motor que possa, né, promover mecanismos, né,
que tentem, pelo menos, colocar a maioria da sua população em condições de igualdade para todos partirem do mesmo ponto, remete à ideia fundamental da presença do Estado, inclusive no campo da economia. Inclusive no campo da economia, certo? Não no exagero do termo, certo? Como governos, aí vamos aí de uma ideia de meio para uma ideia mais radical, certo? Onde o governo controla tudo, inclusive o que as pessoas consomem, tá? O que as pessoas consomem. Ela controla tudo, inclusive o que as pessoas vão ganhar. Ela controla tudo, inclusive tal. Não, né? A ideia da igualdade são de políticas, né, que quando você tem principalmente uma população, né, que é muito desigual, como a população brasileira, em termos de ganho de rentabilidade, como a média mundial, né? A gente viu isso lá na aula introdutória, onde se o mundo tiver 100 pessoas, apenas uma pessoa controla 50% de tudo que circula de riqueza no mundo. Essa é a realidade, certo? 60% dos brasileiros hoje no nosso país de 210 milhões de habitantes ganham abaixo de 10 mil reais. Eu acho que eu estou exagerando, né? Nesse caso. Ora, como é que você pode falar, por exemplo, de incompetência de uma maioria da população não ter conseguido entrar numa faculdade pública no campo de medicina? Ou de outros cursos concorridos, engenharia mecânica e outros, certo? Vão conseguir vaga, na verdade, no ensino público, aonde? Né? Em cursos de base, em busca de baixa procura, certo? E é essa distopia que a gente vive, certo? Mas não vamos destrinchar aqui, senão a gente perde nosso fio geopolítico aqui. Mas é importante a gente lembrar disso, porque nesse gancho, porque a gente não tem todos os países, quando falamos de políticas econômicas internacionais, a gente não tem em todos os países em condições iguais de produção, certo? E aí a gente tem que ver o que está sendo feito justamente para tentar colocar todos aí dentro do mesmo patamar de possibilidade de ganho e desenvolvimento, ok? Bom, ainda sobre Smith, o Estado deve apenas proporcionar uma estrutura ordenada de bens e serviços públicos específicos. Então, quer dizer, na perspectiva dele, o Estado não deve entrar no jogo econômico, intervir na economia, deixar a economia ser gerenciada pela mão invisível do mercado, certo? E apenas prover alguns serviços específicos de ordem pública, né? Talvez educação e saúde, né? Adam Smith era um crítico à intervenção do Estado no período mercantilista, principalmente sobre a taxação aduaneira, que na visão dele entravam o livre comércio. Okay? O mercantilismo protege os produtos, mas discrimina os consumidores. Outra coisa também importante falar, né, que o valor real de uma mercadoria é o trabalho, para que ela representa. Esse preço real não flutua enquanto o preço nominal está sujeito à variação da chamada mercado, certo? A gente ainda vai conversar mais especificamente sobre isso, certo? Mas é justamente aqui que nasce, né, uma das grandes teorias clássicas, além dos pormenores, né, além dessas obras importantes como A Riqueza das Nações, que ele está falando justamente, né, de como as coisas deveriam ser, né, e de como as coisas foram se realizando, né, na Europa, principalmente nesse processo industrial, depois se espalhar pelo mundo inteiro. Mas aqui nasce o berço de grandes teorias da economia clássica, principalmente essa ligada ao valor trabalho. Nessa fala simples, né, o preço, né, por ele é dado pelo valor agregado à mercadoria, né, o tempo de produção, quanto trabalho despendido foi necessário para produzir aquela mercadoria, certo? A gente ainda vai fazer um vídeo fazendo essa comparação entre o Smith, o Ricardo e o Karl Marx, né, justamente nessa atualização dessa teoria que começa a ser implementada aqui pelo Smith, ok? Bom, uma frase de Adam Smith a divisão do trabalho, reduzindo a função de cada homem a uma única operação e fazendo dessa operação o único emprego de sua vida.
necessariamente aumenta muito a destreza do trabalhador, né? Essa frase está aí na tela, né? E é justamente isso, a divisão de trabalho, né? De uma divisão de trabalho, e esse processo de divisão de trabalho que vai acontecendo, especializando o trabalhador, vai dando a ele uma capacidade produtiva maior, né? Não só por invenção de ferramentas para fazer aquela única tarefa, mas por uma capacidade que o país vai aumentando sua capacidade de produção, e logicamente quando você tem muito produto, né, em produção, você consegue ganhar fronteiras internacionais dos seus produtos, certo? Bom, ainda sobre o mundo multipolar, em 2008 é assinado o tratado que compõe a Unasul, né, no caso do nosso campo aqui sul-americano, né? A Unasul, a União das Nações Sul-Americanas, unindo 12 nações, tá? A Unasul, né, é basicamente uma junção entre o Mercosul e a comunidade andina, tá? Isso daria para nós um total de 396.391.032 habitantes, isso com dados de 2010, ok? O Brasil, veja bem, o Brasil possui 50% tanto de população como de território nessa Unasul. Veja bem, nós temos uma capacidade produtiva, né, uma capacidade populacional muito grande frente aos outros países que compõem não só o Mercosul, mas também acordos como a Unasul, né, nesse sentido. Então o Brasil tem potencialidade, certo? Tem potencialidade, desde que seja gestado de forma correta, ok? Bom, a Unasul, né, se referente à questão de políticas econômicas, políticas de infraestrutura, certo? Ou seja, nas políticas econômicas, né, nós temos aí os acordos multilaterais, potencializando produção, desenvolvimento e tudo mais, né? E as políticas de infraestrutura, né? Política de infraestrutura significa o seguinte: são estradas de ferro, são estradas rodoviárias que atravessam fronteiras, né? A gente vê recentemente na história brasileira alguns investimentos nessa área, né? Estrutura energética, né? compartilhação de estrutura energética e tudo isso aí, ok? A criação se falou inclusive, vou falar assim, de uma criação de uma moeda única para essa América do Sul, que a proposta do presidente Evo Morales, a moeda se chamaria Pachá, né, que significado indígena significa terra, né? Bom, isso está tudo sendo rascunhado aqui. Com relação à defesa, se estabeleceu um conselho de defesa, o Brasil é um dos líderes aí, né? O Conselho de Defesa Sul-Americano, o famoso CDS, nada parecido, não é um conselho nada parecido com a OTAN, como falamos aí em outros vídeos, né? É um acordo basicamente de cooperação de defesa, ok? A Colômbia, importante nesse dado, a Colômbia, ela não quis participar no começo, pois tinha acordos com os Estados Unidos por meio do Plano Colômbia, né? Então a Colômbia no começo não quis participar desse acordo de defesa da Unasul, né? Porque ela tinha um acordo com os Estados Unidos, né? A gente fica aqui imaginando por quê, né? Principalmente a Colômbia, né? Mas em 2008 decidiu apoiar o Conselho, né? Apoiar o Conselho de Defesa e tudo mais. Então ela passa a ter apoiar o Conselho ali, ok? Bom, a ALCA, como nós havíamos falado, foi uma proposta, né, do presidente W. Bush, né? Ele falou isso na Cúpula das Américas em 1994, né? E seria justamente um acordo entre 34 países. No entanto, ele queria fazer de forma bilateral, né? E isso, as nações tinham até final de 2005 para poder entrar num acordo e decidir se entrar ou não. E basicamente a ALCA ela não foi para frente justamente porque as nações, principalmente as sul-americanas, entenderam naquele momento que não seria vantajoso, seria mais vantajoso manter a força da América do Sul aqui com o Mercosul, né, e outros acordos amarrados, vamos falar assim, né, do que embarcar numa ALCA onde
basicamente a América do Sul seria subsistente, vamos falar assim, com relação à economia americana. Surgiu então, naquele momento, a crítica justamente era em cima dos acordos bilaterais, né? Eu já falei a respeito. Entrada de produtos norte-americanos poderiam derrubar a indústria nacional e gerar desemprego, como já havia falado. Projeto rejeitado em novembro de 2005 pela maioria das nações da América do Sul, né? Então, está aí. Fazendo um resumo, isso mostra para a gente, né, que, fazendo um resumo desse vídeo, né, a gente tem, então, um mundo, né, que se torna polarizado depois da Segunda Guerra Mundial. Há uma corrida armamentista, há uma corrida espacial entre duas grandes potências, Estados Unidos e a União Soviética. Vimos que os Estados Unidos, né, logicamente preocupado com o seu crescimento econômico e favorecido justamente pela lógica da guerra, né, cria dívidas e tudo mais, e se torna grande economia mundial, né, a grande nação do século XX, né, através justamente, né, dessa dependência econômica, dependência tecnológica, principalmente, que os outros países possuem com relação aos Estados Unidos, né. Então, quer dizer, por exemplo, hoje um avião da Boeing, que recebe peças de 34 países, né, seteado lá nos Estados Unidos, então, os Estados Unidos não vai mais perder tempo fabricando banheiro de avião, certo? Isso você terceiriza para um país em desenvolvimento, que possui uma mão de obra mais barata. Esse é o custo de produção com relação a as peças do avião se torna mais barato para a Boeing, e a Boeing concentra justamente aquilo que lhe interessa, né? Que é justamente a parte de aviônica, a parte, né, de computação com relação ao avião, certo? Então, ela aproveita as peças que vêm, ela só monta o avião, instala a sua aviônica e faz todo o processo final. Nesse sentido, que torna o processo produtivo de um avião da Boeing muito mais barato que se ele fosse fabricado inteiramente nos Estados Unidos, como era no começo, né? Então, a gente vê isso, para a gente falar do avião, da Boeing, da Airbus, a mesma coisa e tudo mais, e a gente vê, né, basta você olhar para todas as etiquetas que você está vestindo aí, a gente vai entender que as marcas internacionais de grife e tudo mais, elas não são basicamente provindas do país de origem da marca, né? Mas é uma conversa mais filosófica que vamos ter em outro vídeo aí, ok? Então, a gente tem os Estados Unidos, que vai crescendo economicamente, mas cresce num mundo onde ele tem contatos com os outros países, e a União Soviética, que vai tentando fazer força ali de sobrevivência dentro de um mundo fechado, né, de uma economia basicamente de subsistência, onde as fronteiras econômicas não estavam abertas, né, e a gente culminou ao fim desse regime bipolar, né, entre os Estados Unidos e a União Soviética, quando a União Soviética não está dando mais conta de se sustentar. Tem muita arma, pouca comida. Tem muita arma, poucos bens de produção, poucos bens de consumo, né, e tudo mais. Quando a crise do petróleo de 73 bate na porta da União Soviética, ela não aguenta, né? Ela não aguenta. Você não possui divisa entre os países, comércio daquilo potencializado, né, entre os países, né, e a crise ela chega com força, né, na União Soviética, e ela é obrigada, então, né, através do governo Gorbachev, a abrir essa economia. E aquela comparação que eu fiz da água na casa dentro de um oceano, vamos falar assim, né? Enquanto você teria goteira dentro da sua casa, na hora que você abre a porta e a janela para jogar água para fora, na verdade você tem uma invasão de água de todo mundo, e isso basicamente mostrou para a população que vivia em um regime fechado de que o mundo era muito maior do que aquilo, né, do que estava sendo vivenciado ali, principalmente na parte de consumo, né? Então você tem ali a entrada de McDonald's, você tem a entrada da Nike, você tem a entrada de outras empresas ali, tudo isso criou muita estabilidade, né, para se manter o governo como estava. E logicamente, depois de uma perestroika, você tem 2 anos depois a abertura política através da glasnost, ok? Bom, vamos falar aí nos próximos vídeos sobre a China, né? Mas a China mostrou um processo ao contrário, certo? O
processo ao contrário. No momento em que a China abre as portas, a água não estava do lado de fora. A água na China estava do lado de dentro da casa, certo? Então, o que a gente acompanha diferente da União Soviética com relação ao caso chinês? A China, quando abriu economicamente, quando ela tinha como ideal, né, na época do Mao Tse-tung, espalhar as ideias socialistas para o mundo inteiro, quando ela afrouxa o regime autoritário do Mao Tse-tung e faz a sua abertura econômica, apesar de ainda manter, né, vamos falar assim, a gestão governamental centralizada em um único partido, né, de perspectiva comunista, de perspectiva socialista, quando ela se abre para o mercado, que o mundo achou que ia invadir a água e invadir para dentro da casa, na verdade toda a água estava dentro da casa. E a gente tem basicamente hoje uma invasão no mundo inteiro de produtos chineses, né? Uma capacidade produtiva espetacular, né? E a gente vai vendo justamente essa criação, essa dor de cabeça para os Estados Unidos da América chamada China, né? Então a gente tem hoje, podemos falar e vamos acompanhar ao longo aí dos primeiros anos desse século, já estamos vivenciando isso, né? Uma guerra que não é mais de uma corrida armamentista e tampouco espacial, né? Mas se trata hoje de uma guerra essencialmente comercial, né? A gente vai falando de detalhes dessa queda de braço entre os Estados Unidos e a China nos próximos vídeos aí, certo? Até o próximo vídeo.